A princípio eu tinha muita dificuldade de compreender de como estudar português. Já teve prova de concurso que nem o ponto de corte eu conseguia fazer. Eu fazia em média de 4, 5 questões. Não tinha um êxito adequado com o conteúdo de português. Sempre tive uma grande dificuldade nessa disciplina. Apareceu o concurso, eu fazia. Porém, sempre enfrentava problemas com as questões de português. Era muito complicado estudar. Eu estava na internet, eu estava perdida. Dava solto. Pegava uma apostila ali, outra aqui, tinha uma aula ali, outra ali. Conseguia até entender, mas não criava uma conexão para eu conseguir fixar aquilo na cabeça. De 10 questões era 5, 4, 3, muito esforço. Os meus resultados nos concursos não eram bons. Eu fazia 2 questões, 3. Eu consegui acertar 1, 2 questões. A minha maior pontuação na prova de português foram 4 questões. Sempre ia fazer as provas na sorte. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo 2 questões. Não caía ali o que é substantivo, né? Dava uma situação, uma história e perguntava se aquele papel naquele momento era substantivo. Mas não sabia, sabe? É igual entrar numa cidade e não saber as ruas, né? Foi aí que eu iniciei o português do zero com o professor Edson e foi de grande valia para mim. Hoje sou servidora pública no município de Pedro Avelino. Passei em primeiro lugar para o cargo de professor pedagogo, onde fiz 9 questões de 10 em português. Daí pulei para 8, 9 acertos em uma prova na qual teria 10 alternativas. E hoje eu já consigo gabaritar questões. Pulou, cara, era 9, 10, 9, 10, qualquer prova. Podia botar com PEV, com CERN, o que quisesse. E ali o curso, ele me orienta, sabe? Hoje de 10 questões eu já faço 8 questões. E sabendo o que eu estou fazendo, analisando alternativa por alternativa. Eu consigo nos simulados fazer 80% das questões. A prova eu consegui acertar 7 de 10 questões. E hoje eu tenho melhorado significativamente no português. Disciplina essa que eu achava impossível de aprender. Eu comecei acertando 6 de 10, agora eu já estou numa média acertando 8 de 10 questões. E eu pretendo continuar estudando, continuar focada para tentar chegar a 9 de 10, 10 de 10. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, começando mais uma aula aqui no canal Português com Edson. Sou o professor Edson e aqui a gente discute as dicas, as estratégias para te ajudar a sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora. Estamos então com o evento, com a semana de aulas gratuitas, imersão em interpretação de textos. Já se foram duas aulas, certo? E hoje é a nossa terceira aula em que eu vou abordar mais um conteúdo que é muito cobrado dentro de interpretação textual, que é o conteúdo de tipologia textual. Então, lembrando que o nosso evento vai ficar disponível até domingo. E aí temos aqui 5 aulas para destravar o estudo de texto das principais bancas que realizam concursos aqui no Brasil. Então, na aula 1 eu falei sobre ideia central, propósito comunicativo. Na aula 2 foi sobre compreensão e interpretação de texto. E hoje vai ser a aula voltada para tipologia textual. Amanhã, quinta-feira, aula de coesão textual. E sexta-feira, para fechar com chave de ouro, o conteúdo de coesão. Não sabe o que estudar em texto? Foque nesses 5 principais conteúdos para você largar na frente. Ao invés de ficar querendo estudar tudo, foca nesse, porque você já vai estar direcionando para o que de fato é mais cobrado nas provas de concursos públicos. Certo, galera? Então, essa é a minha missão, descomplicar o conteúdo para você alcançar o nível mais alto em português dos concursos, né? Olha só, mais resultado, conseguir ficar em primeiro lugar no concurso do Vale, assistir suas aulas no YouTube e comprei o intensivo também.
acertei, ó, 8 de 10, ou seja, acertou 80% aí de acertos em português. Foi a matéria que fez a diferença no meu resultado. Eu sempre falo, português é pedra no sapato de muita gente. A partir do momento que você aprende o português de fato, você começa a sair na frente. Você começa a se diferenciar, certo? E aqui mais um resultado. Eu também consegui acertar 80% da prova de português para professor. Acertei 12 de 15. Nunca tinha conseguido essa porcentagem. E graças ao PDZ, que é a minha comunidade, né? Comunidade Português do Zero, fiz a prova, galera. Então, 12 de 15 aí, 80% de acertos em português. E essa aqui é a Ticiane, foi nomeada para o cargo de professor de Educação Física na Prefeitura de Crato, no Ceará. Já são mais de 2.000 alunos aprovados em diversos concursos. E você, é claro, vai ser o próximo, né? Esse aqui também é o Diego Duarte. Hoje ele é policial militar do Ceará. Ele tinha comentado comigo que ele tinha muita dificuldade com sintaxe, mas mesmo assim chegou ao nível avançado. Então o que se percebe é que a maioria dos brasileiros, né, sai do ensino médio ruim, sem base de gramática, sem base de texto, vai para os concursos e aí tem que basicamente começar do zero. Começar do zero, galera, não quer dizer que você vai estudar o português basicão. Começar do zero é você iniciar seu estudo por um conteúdo que é a base para estudar outros, né? Então, por isso que o nome do meu projeto é Português do Zero, porque ele te leva do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora. Bom, então, galera, o conteúdo de hoje é o conteúdo de tipologia, né? No geral, existem 6 tipologias, né? Existe a narração, descrição, injunção, exposição, argumentação e dialogal. Muita gente confunde tipologia com gênero. Tipologia textual é diferente de gênero. Para você aprender, de fato, é só você lembrar assim. Tipologia, você conta nos dedos. Ou seja, tipologia é um número taxativo. Você consegue contar quantas tipologias tem, certo? Gênero textual, não há como contar. Não há como dizer, Edson, existem quantos gêneros? Não há. Carta, notícia, artigo de opinião, editorial. Existem centenas, milhares, na verdade, de gêneros textuais. Então não se conta. Tipologia é o ponto de partida que você pode estudar. Gênero, você pode estudar de acordo com a banca organizadora que vai fazer seu concurso. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Não saiam por aí estudando todos os gêneros. É humanamente impossível. Edson, você sabe todos os gêneros? Não. Eu não sou obrigado a saber. Mas se eu for fazer um concurso, se eu for, por exemplo, fazer um curso aqui, vou citar uma banca aqui, um exemplo. O meu papel é mapear quais gêneros a banca cobra ou já cobrou. E em cima disso, aí eu estudo. Então você vai fazer assim: gênero textual, analise se sua banca cobra. Edson, a minha banca cobra. Beleza. Quais gêneros ela costuma cobrar? Porque não dá para sair estudando todos. Não dá. Então você tem que partir de quê? Dos itens de cobrança. Vou supor aqui. Existem 100 gêneros textuais. A minha banca cobra 10. Eu não vou estudar 100, eu vou estudar os 10. Os 10 que costumam geralmente cair. Até porque, galera, um gênero com outro confunde muito. Certo? Ora, se a própria tipologia e muitas vezes confunde, imagine gênero. Vamos lá. Aqui, em tipologia textual,
Basicamente vai ser um resumo. Aqui em tipologia textual, eu vou me preocupar em 2 confrontos. Existem 2 confrontos em tipologia que é essencial eu aprender. Que é o confronto de narração com descrição. Esse é um confronto. E o confronto de expositivo versus argumentativo. Fique fera nisso aqui. Fique fera. Na maioria das provas, assim que eu percebo, o maior confronto vai ser entre eles. Porque raramente a banca vai conflitar narração com texto argumentativo. De maneira geral, é raro. Né? Então, no geral mesmo, você vai ficar em dúvida se é narrativo ou descritivo, se é expositivo ou argumentativo. Geralmente é assim. Então, vamos trabalhar agora com o primeiro grupo. Vamos trabalhar com o primeiro grupo. Narração versus descrição. E outra, gente, eu estou falando para vocês, existe a base teórica, que é essa que eu dou para vocês, e existem as estratégias de identificar, certo? Eu tenho que fazer um estudo focando nas questões. Como é que eu identifico? Não é eu saber o que é uma narração e quando eu for ler o texto eu ficar assim de braços cruzados. Não. Lembra que o texto ele vai me dando pistas. Né? Então, quais são as pistas que o texto tem quando ele é narrativo? O texto solta pistas, Edson? Solta pistas. Certo? Solta pistas. Beleza? Ele vai soltando pistas. Então, vamos lá. Vamos confrontar. O que é cada um deles? A narração é uma sequência. Sim. A descrição também. A gente vai trabalhar o conflito, viu, gente? Vamos trabalhar em conflito aqui. A narração é uma sequência. Só que é uma sequência de fatos. Eu pergunto a vocês, o que são fatos? Fatos são ocorrências do cotidiano, do que já passou geralmente. Né? Fatos. Um roubo, um assalto. Fatos. A descrição é uma sequência de características. É uma sequência de quê? Características. Beleza? Então, o que predomina na narração são fatos, são eventos. O que predomina na descrição são características. Então, na descrição, na narração, olha para se travou aqui. Na narração, predomina verbos de ação. Na narração, predomina verbos de ação. Beleza? O que você mais vai observar na narração são verbos de ação. Já na descrição, que predomina são verbos de ligação e adjetivos. Né? Veja que adjetivo é uma classe gramatical que serve para caracterizar. Predomina. Na narração, há progressão temporal. Na narração, a progressão temporal. Então, haverá elementos temporais quando o ele é muito usado na narração.
para dar uma relação de causa e consequência. Já na descrição, o tempo ele é estático. Agora entendam. Progressão temporal. Então vou ter uma sequência de quê? De ações, né? Ó, predominação, verbos de ação. Então vai ter uma sequência lá. Vai ter uma sequência. X, Y, Z. Você vai relacionando o quê? Ó, essa ação. Ok? Ó. O professor chegou e após minutos começou a aula. Ó, isso aqui, ó, é um fragmento narrativo, certo? Porque eu tenho uma sequência, ó. O professor chegou e começou. Então, o que você vai fazer nos textos narrativos é você destacar as formas verbais, né? O professor chegou e esse E aqui, ele dá uma relação de progressão. Ele progride, ó. Ele chegou e após minutos começou a aula. A descrição, né, vai ser a predominância de características. Ó, o professor alto e forte chegou à sala e estava escura e silenciosa. Perceba que nesse fragmento que eu joguei para vocês, né? Eu tenho características, ó, eu vou destacando: alto, forte, escura, silenciosa. Então lembra que o método é pegar a caneta e aplicar. Não é assim? Perceba, o que é que eu mais destaquei na narração? Foram verbos, não foi? Chegou, começou a aula, não é assim? O que é que eu mais destaco na descrição? O que eu mais destaco são características. Alto, alto, forte, escura, silenciosa. Então aqui, né, temos uma distinção breve, né? Claro que o seu papel agora é aprofundar isso aqui, certo? Com base nisso, gente, quando eu for responder a minha questão, eu tenho que olhar a predominância. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão, certo? Edson, é comum ter narração e descrição simultaneamente? Claro que sim, gente. É incomum que um texto ele seja único em termos de tipologia. Não, no geral, eu vou ter um texto narrativo que também tem passagens descritivas. E vai se você pegar boa parte das questões, e aí você vai observar, muitas vezes vai ser um texto narrativo com passagens descritivas. Nesta questão 1 aí, né? Lembrando que o meu foco, gente, é colocar em prática, certo? Aqui eu vou ter, ó. Aqui eu vou ter descritivo, narrativo. E aí é comum que as bancas explorem. Por quê que ele é descritivo, né? Aí ele colocou assim, ó. Descritivo porque pontua traços, situações reais e não ficcionais.
e o narrativo? Porque faz referência a fatos, não é? A narração não são fatos pontuais, habituais e ficcionais com clímax. Então vamos lá para entender se o texto ele é narrativo ou descritivo. Eu conto com a sua colaboração aí. Vamos lá. Tentação. Vamos ler. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Esse primeiro fragmento, galera, ele é um fragmento descritivo. Porque quando ele diz que ela estava com soluço, está descrevendo ela. Quando diz que ela era ruiva, está descrevendo. Só que eu tenho que analisar o geral, né? Aí ele diz assim: na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abaixando o queixo que se apoiava conformado na mão. Vamos lá. Aqui tem características também, né? Quando ele fala rua vazia, né? Quando ele diz que ela estava sentada nos degraus, isso mexe com o visual, você visualiza alguém sentada nos degraus, né? Olhar submisso e paciente é uma característica, né? São características. Aí ele começa: que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Então esse parágrafo aqui, né, em boa parte dele, ele é descritivo, né? Quando ele fala na rua deserta, nenhum sinal de bonde, numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Importava-se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher. Por enquanto ela estava sentada num degrau. Sentada num degrau mostra, né, uma característica. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora. Olha, bolsa velha de senhora é uma característica. Com alça partida. Com alça partida é uma característica. Segurava com um amor conjugal já habituado. Segurava. Você consegue perceber que essas passagens aqui tá mexendo com o visual. Você está visualizando alguém segurando com amor, apertando com os joelhos. Você consegue visualizar. Certo? E aí começa agora, eu vou colocar outra caneta. Começa agora a parte narrativa, né? Ó, foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, uma irmã em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenida, acostumada de cachorro. Tem passagens descritivas, mas ele está começando a narrar. Ó, a menina abriu os olhos, né? O cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Isso aqui é uma passagem narrativa. Certo? Como eu disse, é muito comum que na narração haja traços descritivos. E aqui tem, né? Aqui tem. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, né? Um grande soluço
sacudiu-a. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Então tem passagens descritivas como também tem narrativas, né? Também tem. Ó. Cadê? Aí ele continua aqui, ó. No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, lá estava uma menina. Aí ele começa, né? Ó. Eles fitavam profundos, entregues ausentes de Grajaú, mas um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez a gravidade. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, sendo a inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. Aqui também tem mais sequência. A dona esperava impaciente. O ruivo despregou-se da menina e saiu, ó, sonâmbulo. Isso aqui é uma sequência. Ok? Ela ficou espantada. Acompanhou-os com olhos pretos. Então nós temos aqui uma questão narrativa. A narração, no geral, ela predomina sobre a descrição. Porque a partir do momento que você está narrando, tem sequência de ações, né? Você passa a contar um fato. E quando você conta um fato, é comum que você descreva algumas cenas. Você descreva personagens, por exemplo. Ok? Então, questão 1, letra E. Olha a 2. A 2 diz assim, ó. Vamos lá. Questão 2. Em uma pequena cidade costeira, ó, vamos destacando. Em uma pequena cidade costeira, as casas coloridas alinham as ruas estreitas. Os barcos de pesca balançavam suavemente no ritmo das ondas. Isso é característico. O aroma salgado do mar, salgado é uma característica, mistura com o cheiro adocicado das flores. Adocicado das flores é uma característica. Embelezam os jardins. À medida que o sol se põe, o céu se transforma em tons de laranja. Em tons de laranja é uma característica. Em tons de laranja e rosa. Pintando um espetáculo magnífico sobre o horizonte. Isso aqui, galera, é exemplo de descrição, né? Porque veja, o que predomina em si são características. Ele não está trazendo uma historinha para ser narrativo, né? O que está em evidência aqui são características. Pequena cidade costeira, coloridas, ruas estreitas, balançavam suavemente, aroma salgado, cheiro adocicado das flores, tons laranja, certo? Tons laranja e rosa. Espetáculo magnífico é um exemplo de descrição, certo? Aí temos a A3, né? A A3 ele diz assim: observe o parágrafo inicial do romance Vidas Secas. Aí ele diz assim: na planície avermelhada é uma característica, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Duas manchas verdes é uma característica. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Cansados e famintos é característica. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na área do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas.
Aí você percebe aqui que ele está contando história. Ó, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. Aí você visualiza, né? Os caras de baixo repousando no rio seco. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados de a caatinga rala. Então tem narração e tem descrição aqui, né? Ele não é integralmente narrativo. Não tem passagens argumentativas. Ele não é exclusivamente descritivo. Ele é um texto narrativa com inserções descritivas. O que é inserções? Fragmentos. Passagens descritivas. Certo? A 3, a resposta é a letra A. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Bem rapidinho. Pronto. Já estudamos então. Isso aqui, gente, é para ter na parede da sua casa. Esse mapinha aqui, certo? É para ter na parede da sua casa. Vamos para o próximo confronto. O próximo confronto é positivo versus o argumentativo. Ambos os textos, expositivo e argumentativo, eles pertencem ao grupo que é chamado texto dissertativo. O que é dissertar? Dissertar é você falar sobre um determinado assunto. Então, ambos, expositivo e argumentativo, têm como foco, certo? A informação. Certo? Tem como foco a informação. Falar sobre algo, falar de algo. Tá bom? Vamos diferenciar então os dois. O expositivo, ele utiliza uma linguagem objetiva, clara e direta. Linguagem objetiva, gente, é aquele texto que tem como objetivo passar uma informação de maneira clara, direta. É aquele texto que você lê do começo ao fim e você não tem dificuldade de ler. Por exemplo, uma notícia. Uma notícia é um texto expositivo. Porque o foco de uma notícia é falar sobre um assunto, é falar sobre um acontecimento. Então ele tem uma linguagem clara, tem uma linguagem direta, tem uma linguagem precisa. Você não tem muita dificuldade de ler um texto expositivo. Porque ele é claríssimo. O foco dele é ser claro. Já o argumentativo, ele usa uma linguagem subjetiva. Então a linguagem a ele empregada, já por si só, no geral, já é mais difícil do que um texto expositivo, né? A clareza das ideias, né? Muitas vezes você tem que entender o que é que o autor está querendo, o jogo de cintura do que o autor está nos trazendo. Então, eu até proponho a vocês, quando eu explicar as questões, eu vou colocar aqui lado a lado, eu vou colocar aqui, galera, lado a lado, os dois textos. O que é expositivo e o que é argumentativo. Um ao lado do outro. Você vai ler e você vai percebendo logo que o cuidado que o texto expositivo tem
na clareza, é muito maior do que o argumentativo. Eu não estou dizendo que o argumentativo ele não seja claro, mas ele tem uma linguagem mais complexa do que o expositivo. Tá bom? O que é que temos mais aqui? No expositivo, o autor ele é imparcial e impessoal. O que é imparcial? O texto ele vai falar sobre racismo, por exemplo. Então o autor ele é imparcial, ele não se mostra favorável ou contra, né? Ele vai falar sobre a lei da educação. Ele não vai se mostrar nem contra nem a favor. Ele vai se manter neutro. Porque o papel dele é só passar a informação. Olha, tá aqui. Ok? Já o argumentativo, ele é parcial. E ele é pessoal. Parcial, porque o autor ele tende a um lado. Tende a ser favorável a um lado. Ele fala sobre aborto, texto. Então, o autor, quando o texto é argumentativo, haverá passagens no texto que vai dar para perceber se o autor é favorável ou contra. Então, há marcas no argumentativo, no texto argumentativo, há marcas pessoais do autor. Né? Há marcas pessoais do autor. Ok? Pessoalidade. A pessoalidade, galera, é marca comum no argumentativo. É comum o uso do nós. Né? O uso do nós é uma marca pessoal. Quando o autor fala... quando o autor fala... É fundamental buscarmos a solução na educação. Buscarmos, ele se inclui. Então, ele vai dizer... É essencial... Né? Nós buscarmos, ok? É uma marca, ok? Advérbios como pior, melhor, infelizmente, né? Felizmente, a expressão quando é usada é necessário, é urgente, é comum que haja no texto argumentativo essas expressões. Quando o autor disse que é necessário, é urgente, isso é uma opinião do autor. Né? Quando ele fala deve, a educação deve ser o caminho, né? Esse é um verbo que implicitamente ele pode representar uma opinião do autor. Certo? Quando ele fala as pessoas devem se unir, é uma opinião do autor. Então, você tem que entender, praticar muito, para quando você ler um texto argumentativo, você começar a destacar. E lembre que o que eu disse a vocês é a prática. Quando você vai destacando, você vai começando a se animar. Esse texto é argumentativo. Por que esse texto é argumentativo? Porque ele dá passagens argumentativas. Aqui, o foco do texto é a informação. No argumentativo, né? No argumentativo, tem-se a informação, mais argumentos. Esses argumentos, eles servem para quê? Para que servem argumentos no argumentativo? Para defender uma tese, né? Ele serve para defender uma tese. Serve para opinar sobre determinado assunto. Serve para influenciar. Galera, o conteúdo de tipologia é muito ligado ao objetivo do texto.
Qual é o objetivo de um texto quando ele é argumentativo? É defender uma ideia, é opinar sobre um assunto, é influenciar. Ok? Já aqui, ó, o foco do texto é informar, é expor, é explicar um assunto. Opa, é explicar determinado assunto. Certo? Então tá aqui o confronto. Então vamos lá, vamos ler com calma agora. Vamos para a próxima questão. Para diferenciar. Vamos lá. No geral, notícias, textos que falam sobre algo relacionado à ciência. É muito comum que esses textos sejam expositivos. Né? E aí você vai se perguntar, esse texto, nas admissões, ele está só me informando ou ele está tentando me convencer sobre algo? Aí ele colocou, ó, o texto anterior tem o objetivo de informar o leitor. Ah, galera, aqui a banca já deu brecha pra gente. Ó, já deu brecha. Ele já deu brecha, gente. O texto anterior tem o objetivo de informar o leitor acerca de um determinado assunto. Para isso, mobiliza dados e os organismos de modo claro. Ora, o texto expositivo ele é isso. Ele é um texto que tem por objetivo de informar. E esse texto ele é repleto de informações. Dados, pesquisas. Né? Edson, mas você respondeu só por conta disso? Não. Mas ele deu brecha aí. Mas vamos ler o texto. Vamos lá. O título é NASA de missões para enviar astronautas à Lua. Galera, o título do texto ele é bem objetivo. Ele é bem objetivo. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Olha a diferença do título. NASA de missões para esse aqui. 8 bilhões de solitários. Olha como esse texto 8 bilhões de solitários ele tem mais a ver com argumentação. Então o texto dá muita brecha. Ó, viagem à órbita do satélite passa para 2025 e tentativa de pouso para 2026. Só informação. Com parceiros enfrentando desafios para o desenvolvimento de espaçonaves, a NASA anunciou nesta terça-feira a mudança das datas. Só informação. Ambas foram adiadas quase um ano para dar mais tempo às equipes para trabalharem, segundo o administrador. Só informação. A nova programação reconhece os desafios. Aqui está trazendo uma citação, que é comum também acontecer em ambos os textos. A missão prevê um voo na cápsula construída ao redor do satélite. Só informação. A missão deve ser comandada por Heinrich, engenheiro de sistemas e piloto de provas. Só informação. Opa, ó, tá só informando aí, galera. Só informando. Só informando. Só informação. Por isso que essa 4 foi ser a resposta. Texto argumentativo. Certo? Beleza? Texto argumentativo não, desculpa. Texto expositivo. Certo? Olha a 5. A questão 5. Ele diz assim. O texto acima, pelas características que lhe são próprias e considerando os construtos teóricos definidos por suas propriedades linguísticas intrínsecas, deve ser entendido como um texto predominantemente. Vocês lembram que eu disse que o texto expositivo, por ele ser claro, é um texto que você lê sem problema? O argumentativo ele é um texto mais complexo. Vocês entenderam isso? Sim ou não, galera? Joga nos comentários. Aí só, olha. Claro, gente, não é uma dica que eu dei para vocês que vocês vão usar só ela. Se for claro, é expositivo. Se for mais complexo, não.
Mas evidentemente que ajuda, né? Esse texto aqui ele não é bem clarinho. Você lê ele e não tem nenhum problema nele. Não é assim? Mas olha esse aqui. Que seria esta vida, se é que de vida merece o nome, sem os prazeres da volúpia? Ó. Já vejo, ó, aqui tem o eu, né? Ó. Já vejo, ó, já eu, ó. Já eu vejo, eu é uma marca pessoal. Já eu vejo que não há aqui nenhum insensato que não possua esse sentimento. Sois todos muito sábios, uma vez que, a meu ver, isso aqui é uma expressão pessoal, ó, a meu ver, loucura é o mesmo que sabedoria. Isso aqui é uma opinião, ó. Para o autor do texto, loucura é o mesmo que sabedoria. Podeis, pois, estar certos de que também os estoicos não desprezam a volúpia, embora espertamente se finjam alheios a ela e a ultrajem com mil injúrias. Gente, você está lendo aqui que você não lembra mais nem o que começou a ler. Não é assim? Ai, Jesus do céu. Procuremos explicar essa proposição. Nós procuremos, né? Marca pessoal. Todos sabem que a infância é a idade mais alegre e agradável. Mas o que é que torna os meninos tão amados? O que é que nos leva, né? O que é que nos leva a beijá-los, abraçá-los e amá-los com tanta afeição? Ao ver esses pequenos inocentes, até um inimigo se enternece e os socorre. Qual é a causa disso? É a natureza que, procedendo com sabedoria, deu às crianças um certo ar de loucura, pelo qual elas obtêm a redução dos castigos dos seus educadores e se tornam merecedoras do afeto de quem as tem ao seu cuidado. Então esse aqui, ó, ele é argumentativo. Deu dor de cabeça, gente. Só em ler esse texto aí já deu dor de cabeça. Meu Deus do céu. É ruim quando um texto desse cai para você responder compreensão e interpretação. Aí o negócio fica mais difícil, né? Aqui ele dá, né? Vemos, né? Nós vemos então desvanecer aos poucos a sua beleza. Então ele é argumentativo. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, 6. A partir da estrutura e da organização textuais, é correto afirmar que o texto é predominantemente narrativo, descritivo, informativo e argumentativo. Você não falou do informativo. O informativo é a mesma ideia do expositivo. É expositivo, informativo e explicativo. É a mesma essência. É um texto claro, direto, preciso, impessoal, imparcial. Certo? A 6, vamos lá. A 6 ele começa 8 bilhões de solitários. Recentemente o mundo ultrapassou os 8 bilhões de habitantes. Enchamos o globo, mas nunca nos sentimos tão sozinhos. Nos sentimos tão sozinhos. Inchamos. Nós inchamos o globo. Nunca nos sentimos tão sozinhos. Somos 8 bilhões. Né? Aí diz que a OMS determinou que a solidão é problema de saúde pública. Então já tem elementos, traços pessoais aí. A estimativa da OMS é que 1 em cada 4 idosos experimenta o isolamento social. Não se trata, porém, de uma questão etária. Entre 5% e 15% dos adolescentes sentem-se solitários.
Aqui é só informação, gente. Não tem nada de argumentativo. Como chegamos a esse quadro? Chegamos, está se referindo a nós, né? Nós chegamos. Como nós chegamos a esse quadro? Que tipo de sociedade somos nós que precisamos tratar a solidão no âmbito das políticas públicas? Tal como se faz com habitação e saneamento básico. Você vai procurando, né? As informações. Ó, quando ele diz aqui, provavelmente músicos não devem influenciar políticas públicas, mas podem inspirar atitudes individuais. Isso é uma opinião do autor. Ele está sugerindo, né, que os músicos podem inspirar atitudes individuais. Assim? E aqui também a arte também nos alerta. É algo a nosso alcance. Então aqui temos texto argumentativo, certo? Então o argumentativo ele mexe com o lado pessoal do autor, com as opiniões pessoais. Aí temos a 7. São 8 questões, já? Não. Temos a questão 7, ele diz assim: a organização das informações apresentadas no texto colabora para a construção de um texto representativo de qual das tipologias? Essa 7, ó, o texto ele é argumentativo também. Olha só, o título do texto é Até quando vamos ignorar o alerta da natureza, né? Vamos aqui, até quando nós vamos ignorar o alerta? Tragédias não devem ser comparadas. Ó, gente, isso é uma opinião do autor. Ele falando, tragédias não devem ser comparadas. São únicas na memória de uma nação. As imagens de cidades. Gente, ó, essa questão foi uma questão bem recente, né? Ó, uma questão bem recente. Cobrou. E tem bancas que cobram textos atuais, textos recentes, porque aí pega também um lado, né, de pessoas que estão habituadas com a atualidade. Né? Ó, as imagens de tragédias de cidades interior do Rio Grande do Sul, no entanto, nos fazem recordar de catástrofes que entraram para a história do mundo moderno. Uma passagem do furacão, os tsunamis, né? E até mesmo cenas de cidades bombardeadas. Aí ele fala, como as águas do Guaíba ainda não baixaram, onde está concentrada a maior parte da população do estado, é impossível se ter a exata dimensão dos danos. E nem é momento de se fazer contas. Então a opinião dele, ó. E nem é momento de se fazer contas. Agora a prioridade é salvar vidas, ajudar no resgate de pessoas ilhadas e fazer chegar comida, água potável à população. É prematuro também se apontarem culpados. Isso, ó, é prematuro. A opinião dele. O volume que caiu de água na região nunca havia sido medido pelo homem. Está falando sobre isso, né? Mas erros nitidamente ocorreram, principalmente por omissão. Essa aqui é uma opinião dele também. Uma opinião. Ó, precisa entrar no radar, isso é uma opinião do autor também. É preciso deixar teorias conspiratórias de lado, isso é uma opinião. Autoridades devem implementar, isso é uma opinião do autor. E olha o último parágrafo, gente. O caminho para a reconstrução será longo e árduo, deve durar anos. Mas a união e a solidariedade do povo gaúcho
serão essenciais para superar essa fase. E aí vem um ponto importante que eu não havia dito, né? É fundamental, gente. O último parágrafo do texto é muito importante para se distinguir se o texto ele é informativo ou argumentativo. Porque geralmente no último parágrafo, o autor ele dá as considerações finais. Ele dá o que chamamos de proposta de intervenção. Né? Ele dá a sua opinião, é muito comum. E essas expressões, gente, ó, é fundamental investir, é essencial, é necessário, é urgente, ó, é preciso agir com urgência. Isso são passagens, nos serve, são passagens argumentativas, certo? Ok? E essa 8? Essa 8 aí, galera, já para quase encerrarmos a nossa aula, ele está falando de outra tipologia, que é o texto injuntivo. É outra tipologia comum. O injuntivo, ele usa uma linguagem apelativa, certo? É comum usar uma linguagem apelativa. No injuntivo, é comum usar verbos no imperativo. Compre, invista, estude. É comum usar verbos no imperativo, certo? Imperativo é o verbo que dá ordem, né? É comum também o uso do tu e do você no texto injuntivo. Qual é o objetivo de, no texto injuntivo, eu empregar o tu e o você? O objetivo é de aproximar o leitor. Então, quando você estiver diante de uma propaganda, né? E o injuntivo é comum em propaganda, né? Propaganda. O injuntivo ele também pode ser chamado de instrucional. Só a título de informação. Então, é a tipologia que é mais comum em propagandas. Quando você estiver vendo uma propaganda, vamos fazer uma propaganda aqui. A propaganda é assim. Você quer aprender português e ser aprovado em concurso? Quando eu digo você quer aprender português, esse você tem o objetivo de aproximar. Isso já foi tema de prova. O uso do você na propaganda acima, utilizada para aproximar o leitor da mensagem. Porque a gente está se aproximando quando eu digo, você quer passar em concurso? Então eu posso usar uma linguagem apelativa. Eu já ajudei mais de 2.000 alunos a serem aprovados em concurso. E eu vou te ajudar a aprender interpretação. Para isso, clique no botão Saiba Mais. Esse clique é um verbo no imperativo. Clique no botão Saiba Mais e se inscreva no evento gratuito. O meu objetivo aqui é de te influenciar. Ok? Aí, olha só. Os benefícios ambientais da compostagem. Ele é injuntivo instrucional. Né? Porque aqui ele diz assim, ó. Ele está dando tipo instruções, ó, com verbos no infinitivo. Ó. Escolha, separe, crie camadas, mantenha a umidade, vire e aguarde. É por isso que uma receita quando você está lendo uma receita, a receita é um tipo de texto dentro da tipologia injuntiva instrucional. Né? É muito comum acontecer esse processo. Certo, gente? Injuntivo. Edson, mas também tem um outro aí que você não falou, que é o dialogal. Ele é o mais fácil, gente. A tipologia dialogal, o próprio nome já fala, diálogo. Então ele vai dar uma conversa do WhatsApp, uma conversa telefônica,
Então, o dialogar marca o diálogo. Olá, tudo bem? Estou sim. E você, como tá? E você vai assistir a aula do professor Edson hoje? Ah, com certeza eu vou. Então, ele marca um diálogo. Por isso que ele não é tão explorado nas provas de concursos. Certo? Por isso que ele não é tão explorado nas provas de concurso. Então, galera, essa foi a nossa terceira aula de português, né, para o nosso Imersão em Interpretação. Amanhã, quinta-feira, vai ser aula de coesão textual e sexta-feira, aula de semântica. E aí eu quero dizer a vocês que na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições da comunidade Português Começando do Zero. É o meu maior treinamento de português para concursos que te ajuda a sair do básico ao avançado. Edson, e o que é que tem dentro da comunidade? Quem faz parte da comunidade Português do Zero tem acesso por 2 anos a todos os meus projetos de português para concursos, incluindo mentorias mensais que eu realizo com os alunos. Então, durante 2 anos, você vai ter acesso a todos os meus cursos, acesso às aulas ao vivo que eu faço toda terça-feira às 20 horas, acesso a novos cursos que eu vier a lançar, inclusive ele vai estar com valor promocional para você fazer parte da comunidade. Na aula de amanhã, eu vou falar tudo sobre a comunidade de português começando do zero, como você pode realizar a sua inscrição e fazer parte da nova turma do projeto Português Começando do Zero, que já ajudou centenas de alunos a destravar o português e também vai te ajudar. É um projeto que serve para quem está começando do zero, para quem está estudando com edital e para quem está estudando sem edital. Lá dentro tem vários projetos de português, tem um português zero, tem um português compacto, tem cursos de bancas organizadoras e você estuda de acordo com o seu foco. O seu foco hoje é o quê? É o concurso da educação. É o concurso de uma prefeitura. Edson, eu vou estudar sem edital. Dentro do PDZ você estuda de qualquer forma, direcionando para o seu foco. O seu foco é estudar sem edital? O seu foco é estudar para um concurso que tem banca definida? O seu foco é estudar para um concurso que está com edital aberto? Sua prova é daqui a 1 mês, porque lá você tem as estratégias e as ferramentas à sua disposição para você estudar para qualquer banca e para qualquer concurso. Então, gente, é isso. Agradecer a participação de todos vocês. Um grande abraço e lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais, se Deus permitir. Valeu, tamo junto.